Bom dia, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Agradeço a presença de todos. Estamos muito felizes por vocês fazerem parte dessa rede de fazedores de cultura, de arte. E hoje nós vamos falar um pouquinho com Muti Lopes, que já está aqui com a gente. Já vou convidá-lo para entrar. Deixa eu achá-lo aqui. Quero agradecer a presença de cada uma que está aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Bom dia, Muti! Vida amiga. Muito feliz por você estar aqui. Então, vamos começar a falar um pouquinho do que é esse... Aqui estou eu, aí estás tu. Muito feliz por você estar com a gente, tá, Muti? E eu vou falar um pouquinho do que é o Vamos Conversar. Vamos Conversar é uma rede de fazedores de cultura. A gente quer mostrar o que cada um faz, os nossos artistas, nossos fazedores de cultura. É um momento de nos conhecermos. Então, eu fico muito feliz por você estar aqui com a gente, participando, por você fazer essa parte dos fazedores de cultura de Anápolis, tá? Então, eu vou falar um pouquinho quem é Helmut Mendonça Lopes, mais conhecido como Muti Lopes, nosso violonista, compositor e professor de música da Escola de Música de Anápolis há 32 anos. Então, fala um pouquinho para nós, mas antes de falar um pouquinho para nós, Muti, toca para a gente. Eu sei que você está ansioso para isso, então toca aí para nós. Uma melodia de bom dia, né, para todos. Carinhoso, né, para todos. Emocionante, Muti, faz uma leveza, traz uma paz, é muito lindo ver você tocando, o seu trabalho eu acho que é um diferencial dentro da música. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que você começou nessa área, como você começou sua inspiração, como que você iniciou suas atividades na cultura.
O som tá um pouquinho baixo, Maria, mas... O meu tá baixo? Uhum. Então, você quer pôr o foninho? Ou senão eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Mas me fala um pouquinho como que você começou na área, na cultura, como que você se identificou com a música, como foram os seus primeiros passos? Na realidade, Maria, eu comecei na literatura, né, na poesia. Eu tinha um gosto pela literatura, pela poesia. E o meu irmão, que é um pesquisador musical, que já nasceu pesquisador, desde o Remo Luz. Ele, desde criança, ele já era ligado aos discos, aos vinil. E a gente nasceu no meio de acervo de discos, livros, né? Porque o meu pai sempre trabalhou uma livraria, que era eles tinham um sebo, né? Que as pessoas vendem os discos antigos. E ali a gente mergulhava, garimpava. Mas, na realidade, eu comecei com poesia. O Remo me puxou pelo braço para a música, sabe? Porque ele, inclusive, ele que me deu o primeiro violão. Ele falou, eu acho que eu vou estudar piano, eu vou te dar meu violão. Aí depois começou a pegar no meu pé para eu estudar esse violão, sabe? Não era só te presentear, tinha que te incentivar. Então, mas nada é por acaso. Acho que ele já tinha essa coisa de saber que o meu caminho seria a música. E eu gostava muito de literatura, eu era apaixonado por Fernando Pessoa, né? Esse português modernista e tal. A literatura brasileira, regionalista, Guimarães Rosa, Graciliano, sabe? Eu era apaixonado dessas coisas. E até por... Eu lia muito, eu lia bastante. Outro cara também que mexeu com a minha cabeça na época que eu comecei foi o Bertolt Brecht. A poesia dele. Ele é um dramaturgo, né? Mas eu gostava muito de ler aquela poesia tal que ele tinha. E eu sempre na escola eu pedia, quebrava o protocolo e até pedia para as professoras para deixar eu recitar um poema, né? As aulas de português, literatura. E eu pedi uma vez para recitar um poema no início de aula e a professora passou a toda início de aula e tinha que recitar um poema. Um problema para mim, né? Aí eu tinha que estar sempre com o poema na ponta da língua, sabe? Mas era tão bom porque eu adorava isso. E é um incentivo, né? Acaba sendo um incentivo mesmo a procurar estudar, a ter um contato maior. Isso. E assim, e aí depois, quando... Porque eu fiquei um período em Goiânia, com a minha avó, porque esse mesmo irmão, Remo Luz, ele nasceu prematuro, eu era bebê. E ele tinha uns problemas de saúde. Minha mãe me transplantou, né, na Goiânia. E aí eu fui ficar com a minha avó. Que foi um período maravilhoso, que ali que eu acho que eu descobri a poesia, e tinha um gosto pela música já. Descobri a poesia, porque a gente vivia aquele tempo dos quintais, né? Um tempo diferente, um tempo de quintais, que você tinha umas amizades que era diferente, a gente tinha natureza, né? E tinha mais contato, né? Não é geração buzina, né? Então a gente tinha córregos, tinha natureza, paisagens, aquilo era o máximo. Eu ficava sempre em cima de árvore, lendo livros, observando, sabe? E aquilo era o máximo. Aí logo que o meu avô faleceu, seu Antônio, aí eu voltei. A minha avó também adoeceu, aí nós tivemos que voltar para Anápolis. Aí eu fui devolvido para os meus pais, que foi ótimo, né? Eu amo demais eles fizeram o melhor, né? Sim. Cada um dá o que pode e faz o melhor. Pai e mãe sempre faz o melhor pra gente. Foi. E aí nessa volta que como meu pai tinha livraria, tinha esse acervo, esse sebo, aí eu embarquei nos livros. Né? Eu cuidava inclusive eu trabalhava na livraria cuidando da seção de livros e meu irmão cuidava da seção de vinil, discos, tudo que era sonoro, era parte dele. E eu adorei, porque eu comecei a separar os livros, né? Literatura, filosofia, porque não estava separado. E aquilo me divertia, eu lia, eu emprestava os livros para meus amigos, escondido do meu pai.
Era muito bom, foi muito criativo. E aí, foi nesse período que o Remo... Eu gostava de Chico Buarque, Caetano Veloso, essa música popular brasileira e tal, né? Era muito ligado. Mas a partir dessa... Quando o Remo me puxou pelo braço e começou a mostrar muita coisa. Orquestras americanas, né? Música latina, música clássica. E estilos universais mesmo, tango argentino, a música caribenha, a salsa, né? Música Olha que cubana. delícia. Então, essa fusão aí foi muito bom para minha música, sabe? Foi uma coisa máxima, porque eu acho que você tem que ter material, muito conhecimento para conseguir fazer o trabalho que você quer, né? Você faz Sim. ele com mais essência, né? Sim. Ali, a partir dali você vê a sua própria essência para poder produzir. E me fala um pouquinho como que foi essa formação. Você também recebeu orientações de dois grandes nomes, que é o Orestes Farinello, né? Farinello. Farinelli e Sidney Barros, que é o famoso Gamela. Gamela. Conta um pouquinho pra gente sobre sua construção como violonista, e eles fizeram essa parte foi assim essencial para sua vida. Sei. Tinha um amigo do meu pai que logo que o meu irmão me deu o violão, aí meu pai tinha um amigo que se chama João Dedão, que até hoje está aqui na cidade, ele dava as aulas de violão. Aí o João Dedão começou a ministrar as primeiras aulas, né? Engatinhar ali, eu engatinhando, aquela questão técnica e tal, que eu não acredito. A técnica, para mim, é uma coisa que não é o mais importante. Mas aí eu comecei a adquirir aquela técnica, e logo em seguida também, aí eu comecei a estudar com o professor Dilermando, que era professor da escola de música. O professor Dilermando me deu muito apoio mesmo, mas muito. E como a escola, o maestro Orestes Farinello chegou, né, um maestro, aí eu comecei a estudar harmonia com o maestro Orestes Farinello. Eu tinha que ir para o piano. Ele era... Não, você tem que pegar no piano para entender a harmonia e tal. Aí eu fui para o piano. E eu fui fazendo tanta amizade com o maestro Orestes Farinello que aí eu passei a ir para a casa dele. Ele pedia que eu fosse para a casa dele, que fica ali na Floriano Peixoto, quase esquina com a Barão do Rio Branco. Ele morava ali. Eu ia lá, a gente tomava alguma coisinha, né? E não aí pode ele deixar. Coisa no piano, e eu ficava horas e horas ali. Em seguida, e aí vem a questão do Gamela. O Gamela foi interessantíssimo, porque eu queria estudar uma harmonia mais aplicada. O Farinello me abriu a mente. Mas eu queria estudar uma harmonia mais aplicada ao violão. Sabe? Uma harmonia aplicada. Eu queria harmonia. Porque até aí eu já estava ouvindo muita coisa. Aí já tinha conhecido o Tom Jobim, que é o cara que até hoje eu não... Harmonia. Aí meu pai tinha loja na Avenida Goiás, que era a Livraria Marília, na época Tipografia Marília, lá era tipografia, era livraria, era discoteca, né? Era uma coisa maravilhosa. E aí tinha um cara que sempre bebia cerveja na esquina da loja do meu pai, se chamava Chico. Ele tocava piano super bem, tocava assim quase a obra completa do Gilberto Gismonti, sabe? Eu ficava impressionado, falei, nossa, esse cara é fogo. Aí eu conversei com ele sobre isso, ele falou assim, eu vou te apresentar um cara que tem tudo a ver com você, o Gamela. E aquilo me deixou tão curioso. Aí nisso ele me levou. O Gamela dava aula em Brasília e passava 2, 3 dias em Anápolis, que ele morava próximo ao Parque da Matinha. E aí, num dia que ele estava em Anápolis, que ele veio passar 2 ou 3 dias com a família, o Chico me levou lá e me apresentou o Gamela.
E aquilo mexeu com a minha mente. Eu falei, é aqui. Era uma coisa espiritual, sabe? Eu falei, é espiritual esse negócio, porque bateu assim. Identificou, né? A gente se identifica com o estilo da pessoa, você fica encantado. E o Gamela era aquela figura, quando ele já me assustou assim, né? Ele era super exigente e tal, ainda bem que ele era super exigente. E nisso eu falei pro Gamela do acervo que a gente tinha. Ele começou a me dar aula. A primeira aula que o Gamela me deu foi mostrar umas teias de aranha no jardim, sabe? Mostrou as paisagens, fomos lá na matinha, que era do lado, mostrou, falou sobre a natureza. Aí depois ele falou, beleza, você volta semana que vem. Eu falei, uai, mas a aula acabou? Ele falou, acabou, a aula é isso. Primeiro você tem que observar coisas, né, antes da gente começar a pegar no instrumento. E aí a gente foi apresentar, ele foi apresentar esse acervo para o Gamela, que era da loja do meu pai, e aí o Gamela ficou impressionado. Ele não acreditou no que ele viu. Porque de tanto material. Tanto material. E em seguida, as rádios começaram a trabalhar a questão digital. E aí que o negócio ficou bom mesmo, minha querida Maria, porque aí o meu pai começou a comprar acervo de várias rádios. Vinil, Rotação 78, que era um disco que rolava bem rápido, sabe? E a gente começou a embarcar naquilo, e o Gamela viu aquilo e ficou louco. Ele ficava garimpando com a gente, ele ficava falando sobre aquilo. O meu irmão já sacava tudo aquilo também. Inclusive, o Gamela ficou muito impressionado com o Remo, né? O Gamela ficou assim, meu Deus, que conhecimento é esse para um cara tão jovem? Que o Remo, a vida dele era mexer no meio ficar no meio dos vinil, né? Pesquisando. E aí, essa junção desse acervo, desse material todo que eu tinha em mãos, o Remo, e encontrar o Gamela, essa junção, Mariabe, foi assim uma coisa muito grande na minha musicalidade. E isso aí, aí foi o que... E te proporcionou, né? Te proporcionou esse conhecimento todo, porque eu falando, 32 anos como professor de uma escola de Anápolis que te dá, né, toda essa estabilidade de trabalhar com músicos e trabalhar com música. E quantos anos, porque você começou a estudar com 10 anos de idade, né? Então é um trabalho que você faz de conhecimento, de estudo desde os 10 anos de idade. Então, te dá uma gana... É imenso. Eu falo, seu conhecimento é imenso. E esse trabalho com o Gamela é muito lindo. E ainda mais que, pelo que eu estava lendo e tudo, você teve todo o acesso, todo o material, todo o acervo do Gamela, né? Você é seu material, o material todo dele veio para você. Então, é uma coisa assim, é muito lindo ver isso, a sua ligação com o Gamela. Pois é, o Gamela foi uma convivência porque eu estudei muito tempo com o Gamela e depois eu não largava ele. Às vezes, porque Anápolis é muito tenso a gente fazer música, né? Eu amo esse lugar, eu tenho pessoas aqui maravilhosas. Mas, infelizmente, parece que tem umas coisas que é difícil, parece que aquela questão da valorização, né? Nem a história parece que pode aparecer. A Anápolis tem uma história, a Anápolis tem compositores, tem a velha guarda, tem um monte de coisa, ninguém está falando sobre isso. E a gente faz o que pode, aos trancos e barrancos, nós vamos lutando, nós somos felizes com a arte, né? E a gente vai, né? E estamos aí. O Gamela, quando o Gamela... Às vezes eu ficava tenso em Anápolis, eu ia para Brasília para recarregar minha bateria conversando com o Gamela, sabe? Além de pegar o Gamela, eu visitava, ia dormir lá e tal. Eu falei, Gamela, eu tô indo para aí, ele pode vir. Ele já sabia que eu tava com problema, né? Falou, nossa, ele deve estar tenso lá. E eu tava tenso mesmo, porque eu notava isso. Sabe? Que legal. Eu notava que parece que eu não via muito critério, assim.
nas coisas. E tinha muita coisa importante em Anápolis para falar sobre isso. E parece que tinha umas coisas de poder público que sobrepunha tudo que era conhecimento, pessoas ali importantes da arte, e que tinha que ter um poder público sobrepondo a isso, e a gente ali, né, numa jaula, era tenso. Mas a gente trabalhava muito, e tinha grandes daqui, grandes pessoas, a gente fazia movimentos, não atrapalhava, assim, Então, só que a gente... me fala um pouquinho. A gente continua, quem está da arte não consegue ficar sem a arte, e a gente continua. E eu quero que você fale sobre isso para a gente. Durante alguns anos, você participou de projetos, que eram projetos que levavam apresentações de músicas instrumentais em parques aqui de Anápolis, da cidade de Anápolis. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse projeto, esse momento, e que você levava a arte, principalmente a música instrumental, para um público, né? Então, o grande público que não conhecia, não tinha essa possibilidade de ir para os locais, então você levava a música instrumental até eles. Pois logo que a gente começou a trabalhar, eu pensei muito em trabalhar música instrumental, eu componho muita música cantada, só que eu gosto, quando eu componho uma música com letra, eu gosto que uma cantora cante, um cantor, sabe? E eu prefiro fazer a música instrumental, porque eu acho que eu, como sempre ouvi grandes cantores, aquela coisa, Frank Sinatra, Emílio Santiago, e etc., né? Elis Regina, Tara Vaughan, cantoras do jazz, Ella Fitzgerald, aquela coisa. Então, como eu ouvia grandes cantores, eu ficava assim, tenso em cantar, sabe? Eu falava, nossa senhora, cantor deve ser isso, né? Cantor deve ser o Santiago Dick Farney, o Frank Sinatra e tal. Mas assim, cantar é para todos, eu sempre cantei também. E as composições, mas as composições cantadas, com letra, eu faço mais para as cantoras. E aí a gente começou essa ideia do projeto de música instrumental, porque eu queria fazer música instrumental aqui em Anápolis. Aí teve o Canto da Matinha, que é a nossa amiga Cida Lino, foi a maior incentivadora, né, desse projeto do Canto da Matinha, foi ela que falou, eu falava sobre isso com ela, ela falou, ela alavancou o negócio. E tinha um projeto que chamava CLAI, lá na Matinha, Centro Livre de Artes Integradas, onde a Cida Lino tinha a direção lá. E ela foi uma pessoa maravilhosa, ela deu uma abertura, ela deu apoio, ela, sabe, foi fora do comum o apoio que ela deu para que isso acontecesse. E a partir daquele momento ali, a gente começou a pensar muito sobre essa questão instrumental, que as pessoas estavam indo, as pessoas estavam gostando, e essa ligação da Matinha com a música instrumental é interessante. Mesmo que não ouça música instrumental. Então, mesmo que não ouça música instrumental, né? Se sentia no ambiente ali diferente, né? E as pessoas assim ficavam assim, encantadas, assim, mesmo que nunca tinha. E muita gente falava, nossa, eu nunca parei para ouvir música instrumental e tal. Eu sempre falava para as pessoas, porque essa mata, essa natureza, uma música instrumental, tem toda uma combinação, né? E aí a gente começou... e aí eu trabalhei, fiz várias composições instrumentais. Teve uma que foi premiada algumas vezes, que é o Caminhos do Brasil. E essa música foi o carro-chefe do disco do Manassés Aragão. Ele pediu essa música para ser o carro-chefe do disco que ele ia gravar. Eu não tinha gravado essa música. Ele encantou com essa música e ele gravou um disco que chamava Caminhos do Brasil. Que eu vim gravar essa composição em seguida. Eu acho que depois de 2 anos que ele fez o Caminhos do Brasil, eu gravei o meu CD multi-instrumental. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse CD, que é o CD multi-instrumental, onde teve várias participações. Uma foi o Manassés, né? E teve grandes nomes de músicos que participaram desse CD. Então, fala para a gente como que foi a elaboração desse projeto, desse trabalho. Sim. Esse projeto foi interessante, que eu mandei para a Lei Goiáses, né? Entrei na Lei Goiáses e o projeto foi aprovado.
e vem um pouco de verba, bem menos verba. Quando a gente quer fazer um trabalho de qualidade, a gente precisa de pagar por isso, a gente precisa de qualidade no estúdio, nos microfones, em tudo. Só que como a amizade que eu tenho demais com o Bororó Felipe, que é um grande músico, sabe? Eu acho que ele tem que ser tão valorizado, meu Deus. Ele não, nem em Goiânia, que ele nasceu, tá rolando esse negócio. Goiás tem uns probleminha aí, Maria. Vamos ver se a gente melhora. Aí o Bororó falou, não, Moty, vamos entrar nessa produção e tal. E a gente começou a conversar com as pessoas, com o Cristóvão Basto, que é pianista do Chico Buarque. Cara maravilhoso, eu falava com ele direto. O Jurim Moreira, que toca na orquestra do Rio de Janeiro, tocou com todos aí da música brasileira, né? E a gente começou a conversar com essa galera e todos animaram, não preocupa com grana não, sabe? Mas a gente tinha grana para almoçar, para comer, para as despesas básicas, mas aí... para dar um cachê também para a galera, e fomos produzindo, porque a produção ela, instrumental, ela é um pouco complexa, né? Tem que trabalhar os timbres, tem que... E esse disco começou a ser produzido e eu estava adorando aquilo, trabalhar com Cristóvão, com Bororó, com Cristóvão Bastos, com Jurim Moreira, grande baterista brasileiro, o Jairo Reis, que é um cara que fazia questão técnica, né? O Jairo Reis toca viola, caipira, e toca que muito bem. delícia! E o Jairo também estava nesse processo aí com a questão técnica, né? E aí o Manassés Aragão, que era um cara que foi fundamental nesse disco. Já que ele é trompetista. E aí a gente chamou o Luiz Fagner, que é um grande trombonista lá de Goiânia, sabe? O Luiz Fagner também tem participação nesse disco. Esse disco foi maravilhoso. E eu tinha sofrido um acidente de moto. Eu tava todo, sabe? Eu tinha passado por uma cirurgia na tíbia, tava parafusado o pé, e a gente tinha que fechar esse projeto. E eu fazia isso tudo, marear com o pé engessado. Nossa. E a gente ia trabalhando, o pessoal ajudava, né? Os músicos colocavam alguma coisa para eu colocar o pé em cima e mandava ver lá no estúdio. Então, e esse trabalho você levou ele para várias cidades. Esse trabalho você conseguiu levar ele para várias cidades, até para fora do país, né? Foi. Foi um amigo meu que se chama Jereba e toca baixo acústico. E outro que se chama João, que eles estavam no Japão. João Matita, porque ele faz parte de uma banda que chama Matita Perê. E eles falaram, eu mandei esses áudios para eles, eles começaram a divulgar isso no Japão. Aí em seguida eu mandei, na primeira remessa de discos, eu mandei bastante discos, que eu vendi lá para o Japão e tal. Olha que delícia. E em delícia. seguida também eu consegui, como os discos acabaram, os discos esgotaram, né, no primeiro momento. Aí eu entrei no projeto para fazer pelo Fundo Municipal na época, Fundo Municipal de Cultura, para prensar, para fazer um lançamento e prensar mais discos. Mas como sempre, o dinheirinho vem menos, né, Maria? E a gente não tem como tirar do bolso. Eu falei, não, vou fazer mais prensagem, e um lançamento exige muita coisa, ainda mais com um time desse. Né? O Cristóvão, o Jurim Moreira, eles moram no Rio. Né? O Bororó estava por aí também, fazendo produções, então envolvia toda uma questão assim, de passagens, né? De avião e tal, alimentação, muita coisa. Aí eu resolvi não fazer o lançamento, fazer só a prensagem. Aí nós prensamos mais discos. Olha que legal. Disco esgotado, eu não tinha nenhum para me ouvir mais. E agora acabou com os discos, porque a gente deixou para o lançamento, né? E estamos divulgando também. Quem quiser comprar o disco na Livraria Marília, que ainda existe, que é uma livraria bem menorzinha ainda, porque meu pai está um pouco cansado. Ele vendeu os acervos, as coisas tudo para outra
para outro sebo, né? Fora, os sebos fora de Anápolis e tal. Que legal. E hoje, E nós... Maria, né? Hoje você tem tudo digital, mas eu prefiro aquele negócio, aquele romantismo, tirar o disco da capa, o vinil, o chiadinho, sabe? É uma delícia, né? Vinil. Para mim é o máximo. Eu prefiro isso, eu não estou digital, não. Estou analfabete. E me fala um pouquinho, agora nós vamos mudar, mas no final a gente vai estar falando sobre isso, onde vocês podem adquirir os produtos do Multi, porque tem vários CDs, a gente vai estar falando um pouquinho, vamos deixar isso para o final. Mas me fala um pouquinho, Multi, porque tem 32 anos que você é professor, então me fala como que há muitos anos você transmite, né, o seu conhecimento. Me fala um pouquinho esse outro seu lado professor, como que você está enxergando essa nova geração, essas pessoas que te procuram para ter esse conhecimento da música, ainda mais da música mais clássica ou da MPB brasileira. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Inclusive é o que eu ando mais gostando, sabe, Maria? Que é passar as informações da melhor forma possível. E hoje eu sinto que a gente tem um pouco de dificuldade, porque a música brasileira continua ótima, porque tem gente que fala a música brasileira acabou relacionando a certas coisas que está rolando, mas não é assim. Existe uma mídia que acabou, né? Antes até as grandes mídias ainda falavam de música, né? A FM era uma mídia, né? Dori Caymmi, Tom Jobim, todos os músicos brasileiros faziam música para novela, aquelas coisas. O João Gilberto, a primeira vez que eu vi João Gilberto foi cantando Wave na abertura da novela Roda Viva, né? Então, mas hoje as informações não estão chegando. A música brasileira está cada dia melhor, está cada dia ótima, e ela é ótima. A música brasileira é perfeita. Só que as informações não chegam. Não é a música brasileira que acabou, né? Não tem isso. Sabe, essa colocação, ela me deixa assim tenso. Porque aí a gente acaba achando que essa mídia ridícula tem razão, né? A partir da hora que a gente fala que não existe música, existe. E existe muito mais que antes. Hoje não você está... anda o Brasil... anda o Brasil... E aí que a questão hoje, passar as informações é complexo. O aluno ele chega com muitas informações, chega anestesiado com muitas informações estranhas, né? E a gente tem que trabalhar isso, falar de música. Hoje esse trabalho é bem mais difícil. Quando eu entrei na escola de música, era bem mais fácil. Olha. Porque logo eu fui aluno da escola de música, apesar de depois estudando com Gamela, depois eu entrei na escola de música. Quer dizer, desde que a escola de música foi fundada, eu estou ali. Eu estou por lá, assim, né? Eu acho que foi maravilhoso e tal. Apesar de tudo, de questões, assim, né? Mas essa questão, voltando, trabalhar você falar de música hoje para os estudantes de música é bem mais complicado, Maria, porque as informações você tem que ir passando, você tem que ir falando sobre essa questão de ouvir, de aprofundar, de pesquisar, de conhecer as referências da música. Porque, às vezes, o aluno, ele nunca ouviu nada e ele fala, meu gosto é esse. Não tem como seu gosto ser esse se você nunca ouviu nada. Você nem gosta, você nem sabe o que você está falando, né? Assim, né? Mas eu mostro para os alunos, eu falo, não, você nem sabe, você nem sonha o que é. Primeiro a gente vai aprofundar, ouvir, pesquisar. Né? É bom você fazer uma pesquisa profunda para ver o que você gosta. Porque gosto musical, eu sempre digo, eu até criei essa frase, gosto musical não se educa. Ele é uma educação. Né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar, pesquisar, eu te falei, eu tinha esse acervo todo, mas se eu não ficasse garimpando ali, ouvindo né, e trabalhando aquilo tudo, eu não conseguiria adquirir isso. Tem todo um processo de trabalho. Eu vejo muito isso, Multi. Por exemplo, a grande mídia hoje, ela induz, né, uma massa. A música do momento é o que eles querem que todo mundo escuta.
E quando você leva isso, você leva o gosto musical diferente, mostrar outras opções, às vezes eles não sabem nem o que é. E você tem essa possibilidade de estar educando, né, as pessoas a escutar uma música melhor, vamos pensar assim, vou falar assim, Isso. mas, né, então você tem essa condição, e eu vejo que você faz a diferença. Isso, esse trabalho de passar as informações da melhor forma possível é uma coisa que eu sinto muito bem com isso, de ter essa oportunidade de estar fazendo, principalmente num processo tão, né, de deterioração, achei, deterioração, da música, a banalização, né, do que tem. O Brasil, ele é conhecido no mundo pela música, né, quando era difundida. Hoje o Brasil é visto como uma coisa, a gente sabe, né? Não vou falar sobre isso não, porque senão eu vou querer esculhambar mesmo com esse negócio. E aí hoje você vê o Brasil, a identidade, tem pessoas rasgando a identidade, produtores, empresários, e eu estou falando alguns, né? Não estou generalizando nada, tem muitas pessoas de produção que estão empresariando ótimos trabalhos, mas eu digo a grande mídia. Tem muitas pessoas, né, rasgando nossa identidade e deixando a gente bem feio aí pelo mundo afora, porque a gente era o país mais rico em música, porque o Brasil ele é regional. Você vai no estado, tem vários estilos, você vai no outro estado, tem vários estilos. Lugar nenhum do mundo isso acontece. Né, de ter tantos estilos musicais, tantas manifestações culturais, artísticas, regionais, ritmos, coisas, eu mesmo nem sonho em saber tudo, é muito aprofundar nisso tudo. Então, olha que riqueza que esse país tem, e olha o que estão fazendo com isso tudo. Sabe, esse país aqui, musicalmente, ele é o grande país da música, o país da música é o Brasil. Vejo muito isso. E eu vejo assim, essa grande mídia como uma coisa muito, muito, muito ruim, muito negativa. Né? Nós estamos estragando a juventude, nós estamos estragando um país, nós estamos ferrando com tudo. Nós estamos, não é? Mas nós estamos contramão a tudo isso. Nós buscamos, né? Nós fazemos a diferença. Isso eu nunca desanimo. Porque existe, Anápolis, existe grandes pessoas, grandes músicos, pessoas trabalhando, estudando, produzindo, querendo saber, a gente está passando as informações, aos trancos e barrancos, mas estamos. E o Brasil todo, os músicos estão lutando, as pessoas sérias da música estão ali lutando para passar essas informações também, querendo tirar a galera do afogamento, sabe? Eu acho assim lindo, porque a gente tem um trabalho bem maior do que... Quando eu tinha 20 e poucos anos, a gente discutia isso, até em escola, falava de música, não é? Eu recitava poesia e aquilo era uma maravilha, a gente falava de música, e isso no meio dos estudantes, sabe? Todo mundo estava pronto para falar. Eu acho que mas essa é a grande diferença, né, Múcio? O artista consciente, ele busca transmitir seu conhecimento e levar para a grande massa algo diferente, um diferencial. E você faz isso muito bem. Eu vejo o seu trabalho como um trabalho como referência em Anápolis. Eu acho que é isso que a gente busca, pessoas que têm referência e que fazem um trabalho, um grande trabalho para nós, anapolinos, e também para o Brasil e até fora dele. E eu queria que você falasse isso. Como você é uma pessoa como referência, inspiração para tantas pessoas, quais nomes, quais pessoas que você admira, que tem uma inspiração, que você busca ter um conhecimento a mais com essas pessoas? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, a gente aprofundou assim, né? A gente trabalhava, ouvia bastante música, ouvia jazz demais, mas com o tempo foi passando, eu descobri até que a música é mais essência. E eu notava que no jazz, todo jazz, que tinha uma improvisação muito longa, sabe?
eu notava que aquilo era quase que um estudo técnico, e eu comecei a pensar, eu acho que a música está na melodia e no contraponto, que é aquilo que fica passando durante a melodia, os arranjos e tal. Eu acho que ela está mais na melodia e no contraponto do que na improvisação. Lógico que existe uma improvisação que a gente chama assim... Hoje em dia tem improvisação fragmentada, que é a pessoa mostrar serviço demais e tal, desce, sobe o instrumento, aquele negócio. Isso é muito fragmentado. Aí eu comecei a notar isso, que a música tem uma essência, sabe? Hoje eu tenho certeza. A música tem uma essência. Não é essa coisa técnica de mostrar. Você tem que fazer a pessoa se sentir bem com aquela música. Até o seu improviso, ele tem que ser ligado com a melodia que você está tocando. Tem que ter uma ligação. É um improviso já pensado, né? Não é um improviso que chegava... Não, já é tudo pensado. Tem uns detalhes. Isso. Seria melhor, porque senão fica uma coisa muito fragmentada, muito chata de ouvir. Às vezes você quer relaxar e ouvir uma música, uma pessoa começa a descer a lei assim, né? Você se sente incomodado, né? Eu queria relaxar, não estou conseguindo. E aí eu aprendi, um cara que eu amo ouvir assim, é o Tom Jobim até hoje. Sou ouvi apaixonada. Jazz, ouvi muita coisa. Até hoje eu ouço muito jazz, mas o jazz muito improvisado, eu ando ouvindo pouco, apesar dos caras serem geniais, né? Eles são gênios. Com certeza, todos gênios. Eu estou descendo a lei gênio aqui. Mas eu prefiro uma música que você possa se sentir bem com ela. Uma música que tem uma melodia agradável, que tenha essência, que tenha esse contraponto que eu te falei. Eu me sinto melhor assim. Eu ouço tudo, ouço bolero, ouço música latina, ouço jazz até hoje. Tom Jobim é de cabeceira, né? Maravilhoso. Tom Jobim tomando um chá. De vir pra cá. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou apaixonada, gosto demais. Tem Caymmi, Dori Caymmi, que eu acho que da música regional brasileira, eu acho um grande cara. Sabe? Um cara que me influenciou muito, que é filho do Dorival. Dorival é um gênio. Para você ver, o Dorival ele não tinha técnica, ele não estudou música assim, ele não aprofundou. Com aquele pouquinho que ele tinha da música, ele fez uma música genial, porque ele tinha essência. E aí a gente olha e fala, poxa, né? Ele nem a mão direita no violão, ele sabia aplicar direito. Para mim é um gênio, pela criação, pelo trabalho lindo que ele fez. É um grande gênio. E eu também, o Dori Caymmi é um cara também que eu gosto demais. Que maravilha. E outro cara que influenciou muito é o Baden Powell, que foi o cara que me fez entrar no campo da harmonia do violão, sabe? Baden Powell, Luiz Bonfá. E depois disso surgiu grandes violonistas, né? Surgiu o Rafael Rabelo. O Brasil tem vários, Geraldo Vespar, nossa, não dá para falar, são vários, assim, dessa área, né? Mas o Baden foi aquele cara assim que eu ouvi e falei, nossa, eu quero isso aí, eu quero esse violão instrumental nisso. E ao mesmo tempo eu faço esse violão instrumental e faço esse disco, igual fiz o multi-instrumental, que é com a banda. Não é só o violão, né? Eu gosto de fazer essa questão também, porque você pega timbres, você tem a questão rítmica, né, que entra da bateria, da percussão, tem a questão dos metais, que serve de contraponto, essas coisas eu gosto muito de trabalhar isso. Que legal, é muito bom e é ótimo você falar, porque depois, no final, a gente faz uma publicação onde nós colocamos todas as pessoas que você citou, para as pessoas que estão na live ter interesse de buscar um pouquinho mais de conhecimento e ir atrás das pessoas que te inspiraram. É muito legal. Me fala, Muti, a gente já está indo para o final, mas ainda não terminamos. Vamos ter música no final, gente, aguarde. Então, para a gente terminar, eu queria que você falasse o que a cultura e a arte trouxe para a sua vida, o que você leva, né, de inspiração e que a cultura trouxe para você, e qual situação que te marcou, que se você não fosse da arte, da cultura, não tinha acontecido.
Fala aí pra gente uma história, um conto, fala alguma coisa que te marcou. Sei, eu acho assim que esse mundo artístico que eu entrei, eu já estava desde guri, sabe? Era uma coisa assim impressionante, não tinha outra coisa. Quando eu trabalhei em livraria, né? Quando eu vim para Anápolis, eu falei, mexer com a livraria e tal, então eu nunca consegui desligar. Inclusive, eu nunca gostei desse negócio de trabalhar em empresa, coisa. Eu passei no concurso pro Bradesco, e eu falei, meu Deus, eu Nada não quero esse negócio, formal. não. Pois é, eu fiz o concurso para não passar. E eu passei, eu falei, nossa, eu acho que eu errei pouco. E aí eu falei, não, mas eu não quero, não. E na época todo mundo, nossa, você tem que ir. E aí eu deixei pra lá, eu falei, não quero esse negócio, não. Aí a música parece que estava dentro, não tinha jeito, a arte, a poesia, a música. E até hoje, a poesia, eu nas minhas horas vagas, eu fico lendo poesia. Olha Lendo que literatura, delícia. lendo, sabe? E pesquisando, fazendo o que eu posso, assim, nesse sentido. Lembrando, recitando poemas, assim, mentalmente. E muita gente me pede para recitar poemas, às vezes, porque eu conheço muito o Fernando Pessoa e eu recito muito poema do Fernando Pessoa por aí, né? Muita gente já viu. E eu adoro, assim, recitar de cor, assim, os poemas do Pessoa, que eles fazem parte da minha vida, né? Desde a infância e tal. E a música me ensinou uma coisa muito boa, que é isso, você tem uma vida, mas é essência, sabe? É uma ligação com Deus mais forte. Que eu poder, assim, se eu não tivesse isso, talvez eu não teria essa ligação tão forte, que é o que eu quero dizer. Com Deus, essa conexão com o espiritual, né? Com o mundo espiritual, que eu vejo é muito diferente do que muita gente vê, mas isso não é problema, cada um vê e sente da forma que entender, que sentir, né? Isso é próprio de Sim. cada um e tudo bem. Só que eu já sempre senti isso, essa questão espiritual, sabe? E E isso me quando... ajudou muito, porque hoje às vezes eu tô triste, às vezes eu não tô bem, eu começo a pensar na música, eu começo a ouvir música, a hora que eu vejo eu já tô em outra sintonia totalmente diferente. Eu tô de volta, sabe? A E é música, isso, a música, a arte transforma, né? Então acho que é isso transforma, mesmo. te faz sentir E você. E é o que eu te falei, para mim é a minha oração, a minha conexão com Deus é essa. E eu prefiro que seja assim mesmo, que bom. porque eu sinto uma essência muito profunda quando eu penso dessa forma e faço dessa forma. Uma essência muito. E esse começar com Deus, quando ela é tão profunda, eu acho que é por aí, né? Sim. E nós vamos então terminar assim. Nós vamos agradecer, porque eu vou agradecer e deixar com você, porque nós hoje vamos terminar com música, com essa pessoa maravilhosa, esse artista maravilhoso que é o Muti. Então, Muti, eu quero agradecer, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Você acrescenta muito para nós, você é uma pessoa que traz eu vou falar, quando a gente está escutando você, a gente se transforma e vai para outro campo. Vamos pensar assim. Então, eu fico muito feliz por você ter participado com a gente do Vamos Conversar. E lembrando que toda terça e quinta tem um artista ou um fazedor de cultura. O projeto do Vamos Conversar é isso, é conhecer as pessoas, saber como ela faz, o trabalho dela, saber um pouquinho, ter uma ligação, fazer uma rede de fazedores de cultura da nossa região. Então, lembrando que toda terça e quinta nós temos artista. Quinta-feira nós vamos estar com um fazedor de cultura e artista, que é o Adam. E ele vai estar com a gente. Então, eu só tenho a agradecer. Quero agradecer os nossos produtores, Danilo e Andresa. E também eu quero agradecer a apoiadora, que é a Clínica de Reflexologia Lírios de São José. E eu vou deixar com você agora. Termine com você. Um beijo. Pois é, eu quero
todos, agradecer a todos, parabenizar por essa live que vamos conversar, a toda essa equipe que eu já conheço todos e eu admiro pra caramba, admiro todos vocês, que vocês são pessoas da arte mesmo, e estão ali, como eu disse, né, os trancos e barrancos, vamos conquistar, vamos, né? E eu agradeço a todos que participaram, que estão vendo, que vão ver depois, e mandar um grande beijo e falar que tudo isso vai passar, tudo isso que a gente está passando aí vai passar, a gente tem que ser forte, mandar uma sintonia muito boa para as pessoas que ficaram tristes, que perderam pessoas e tal, enviar sintonias boas, positivas, vibrações, né, para essas pessoas, e tudo vai passar e vai dar certo. E nós vamos continuar trabalhando, se abraçando, e vamos continuar fazendo arte. Isso mesmo. A vida é uma arte. Quer que fecha com música, Maria? Claro, estamos esperando, já estamos ansiosos. De manhã a mão é fria, né? Mas vai aquecer. Maravilhoso. Maravilhoso, Muti. Você é uma pessoa especial e estar aqui com a gente é gratificante. Então, muito obrigada. E lembrando que nós vamos estar fazendo essa publicação com tudo que o Muti falou. E lembrando ainda que ele tem CD, tem material para ser vendido. Então, procure no Instagram que ele está com os CDs à venda, tá, gente? E um beijo no seu coração. Grande beijo para todos. Muita luz, viu? Gratidão. Obrigada. Meu Deus.